gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e bem-vindos a mais uma resenha literária. E o livro de hoje é Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, outro grande escritor português e o maior nome do romantismo em Portugal. Isso aqui é aquelas histórias de amor trágicas e cheia de sentimento e tragédias e dramas e é isso aqui. Se você quer isso, leia Amor de Perdição. Mas é uma obra muito bonita, muito bem escrita e por isso que eu coloquei aqui, né, nos clássicos portugueses. Então, vamos começar. Contextualizando, né? Como eu disse, essa obra faz parte do romantismo português, mais precisamente da segunda fase, que é o ultra-romantismo, vocês já sabem, né? Já falei bastante aqui no canal. Que essa fase é a mais trágica de todas, a mais sentimental, a mais romântica, né? Ultra-romantismo, não preciso explicar muito. Foi publicada em 1862 e o Camilo, ele escreveu isso aqui na prisão, e a gente já vai entender por quê. O fato de ele ter escrito isso na prisão tem muito a ver com a vida dele, que tá ligada com o livro, e eu já vou explicar isso pra vocês. Bom, então como vocês podem ver também, é um romance, né? Foi um romance que saiu em folhetins na época, todo mundo ficava doido pra saber, porque é bem assim mesmo, você vai lendo os capítulos e você nunca quer parar. Porque você quer, no final você fica sempre com aquela curiosidade do tipo, o que vai acontecer em seguida, eu preciso ler de novo. Então é bem legal, lê-se rápido isso aqui, apesar de ser uma obra de romantismo, todo mundo fala que é maçante e tudo mais. Não, gente, é muito legal mesmo, aconselho muito vocês lerem. A história se passa aqui em Portugal, né, em 3 cidades, mas é mais em 2. É Viseu, Coimbra e Porto. Mas essa obra aqui, ela é uma obra muito famosa no Porto, muito reconhecida ela no Porto. Tem até estátuas, tipo, do Camilo, e que remetem a essa obra aqui. E, gente, olha que engraçado. Esse livro aqui eu comprei quando eu fui pro Porto a primeira vez, na livraria Lelo. E eu fui à livraria, e eu falei, bom, eu fui à livraria a primeira vez, eu preciso levar uma lembrança, né? Vou pegar um livro daqui. Eu queria que fosse um livro dos clássicos portugueses, qualquer livro que fosse. E eu fiquei super indecisa e tudo mais. E aí, sabe quando você escolhe aquele do tipo, você não tem mais tempo, tem que decidir, você pega qualquer um? E foi isso aqui. E agora, é legal ver essa coincidência, que é um livro que tem muito a ver com o Porto, então, no fim das contas, acabei pegando o livro certo. Isso é muito legal, eu adoro essas coincidências da vida. Será que são coincidências? Bom, vamos lá. Sinopse do livro. O que é Amor de Perdição? É a história de amor trágica de Simão Botelho e Teresa de Albuquerque. São 2 jovens, tipo assim, praticamente 2 crianças, porque ela tinha 15 anos e ele 18. Eles se apaixonam, mas, infelizmente, é um amor proibido, né? Porque os pais dos 2 eram rivais. Então, um não ia admitir, né, o filho namorando com o filho do inimigo. Então, por isso que a gente fala que é o Romeu e Julieta português, porque tá nessa estrutura de 2 famílias antagônicas, e aí uma pessoa de cada família se apaixona, é óbvio que ninguém vai aceitar, e aí tem que se encontrar às escondidas e essas coisas. E é em torno disso que vai, né, se passar o livro. O Simão, inicialmente, era um menino rebelde. Não fazia as coisas direito, não cumpria com as obrigações, se metia muito em brigas. Ele estudava na Universidade de Coimbra e aí ele morava com o irmão, e o irmão reclamava muito, né, que, eu não quero morar com o Simão, falava pro pai que eu não quero morar com o Simão porque ele só se mete em encrenca e não sei o que, ele tá sempre indo preso. Sim, indo preso na prisão acadêmica da Universidade de Coimbra, que eu fiz o vídeo, vou deixar aqui pra vocês verem. Essa prisão realmente existiu, e os estudantes eram presos lá. Então, inicialmente, o Simão era assim. Só que, um belo dia, ele conhece a Teresa. A Teresa era vizinha dele. E o pai da Teresa, que era o Tadeu de Albuquerque, era inimigo do pai do Simão, que era o Domingos Botelho, que era um corregedor lá, famoso. E eles se odiavam porque o pai do Simão negou um favor ao pai da Teresa e aí eles ficaram bravos, brigaram, enfim, se odeiam, simplesmente se odeiam. E olha que ironia, são vizinhos, né? Tudo bem, né? Simão conhece a Teresa, acaba se apaixonando por ela, mas é aquele amor bem... aquela coisa bem platônica, do tipo, eles conversam de vez em quando pela janela e tal, e não sei o que, não é aquela coisa super envolvente, né? Mas se amam loucamente. E o seu romance, durante um tempo, fica em segredo, mas logo os pais descobrem. E assim que o pai da Teresa descobre isso, ele já fica louco e fala, não, minha filha não vai se envolver com esse cara. E aí, o pai da Teresa tenta arranjar o casamento dela com um primo, né, dela, que é o Baltazar, quer obrigar ela a se casar com ele, só que ela se recusa até o fim. Aí ele diz, ok, você não quer se casar, então você não se casa com ninguém, você vai pro convento, vou te botar no convento, você vai virar freira. E ela, ok, tá bom, fazer o quê? Ela é extremamente fiel ao Simão. E nesse livro a gente vai notar muito isso. Os personagens
são extremamente fiéis, tanto aos outros, as pessoas que eles gostam, né? Que eles são devotos, digamos assim, quanto a eles mesmos. E eu achei isso muito bonito. Isso é muito bonito. Isso é uma coisa que eu acho bonito até nos dias de hoje. Pessoas que são fiéis a elas mesmas. Porque isso a gente não encontra muito hoje em dia, né? Não sei como era naquela época, né? Mas aqui no livro a gente vê muito assim os personagens. E eu gostei muito disso. Gostei mesmo. Então a Teresa, ela não aceita, né? E o pai continua ameaçando. Vai pro convento, vai pro convento. E o Simão fica sabendo disso, né? Porque depois que eles são descobertos, eles começam a se comunicar por cartas que uma senhora, uma mendiga, vai entregando de um pro outro, né? Pra ninguém perceber. Eles não podem se encontrar. E aí, quando a Teresa conta pra ele, né? Sobre essa coisa do convento e tal, ele fica doido, ele tá em Coimbra estudando, né? E aí ele quer ver ela no aniversário dela, né? Teve uma festa na casa dela e ele queria ver ela escondido, né? Eles iam se ver escondidos no quintal. Só que o Baltazar já sabia de tudo isso aí, via a rejeição da prima por ele, né? E tinha raiva do Simão. E aí ele planejava matar o Simão. E era justo nesse dia. Então, justo nesse dia, o Simão, ele leva um tiro, né? Porque tentaram matar ele. E ferido, ele vai pra casa do João da Cruz. Quem era o João da Cruz? O João da Cruz, inicialmente, era pra ter sido contratado também para matar o Simão. Mas o João da Cruz foi salvo pelo pai do Simão por um crime que cometeu. Depois vocês veem lá no livro. E era pra ele ter ido preso, mas o pai do Simão salvou ele. Então ele ficou em dívida eterna com esse homem, né? E como era filho desse homem, ele também ficou à disposição de tudo pro Simão. Então ele não quis fazer isso. E aí ele ainda por cima avisou o Simão que queriam matar ele. E aí João da Cruz até o fim vai ser fiel ao Simão. E quando o Simão leva o tiro e se machuca, ele leva o Simão pra casa dele e cuida dele lá, sem os pais do Simão saberem. Os pais acham que ele tá em Coimbra, né? E o João da Cruz tem uma filha, que é a Mariana, né? Que é a típica menina do campo. O que acontece? É óbvio que isso ia acontecer. Ela se apaixona pelo Simão. Mas já sabendo que não vai dar em nada, porque ela vê o amor fervoroso do Simão e da Teresa, e ela também pensa, ele é um fidalgo, eu sou uma menina do campo e tal. Mas mesmo assim, ela é extremamente fiel a ele. Ela vai, ela cuida dele, ela entrega as cartas dele pra Teresa e da Teresa pra ele e tudo mais. Ela, não importa o que aconteça, ela continua ajudando ele porque ela quer ver ele feliz. Teresa acaba indo mesmo pro convento, inicialmente em Viseu, e é só que aí ela leva escondido as coisas dela para o tinteiro e os papéis para poder se comunicar com cartas com o Simão, né? Então, enquanto o Simão tá na casa do João da Cruz, Teresa tá no convento. Eles vão se comunicando e tal, não sei o quê, e aí o pai da Teresa resolve mandar ela pro Porto. Ela vai para um convento lá no Porto, porque tinha uma parenta dela lá que conhecia ele, o pai dela achou melhor. Então nisso o Simão fica doido e com ferida, sem ferida, vai lá, aparece na porta do convento bem no dia que o pai tinha ido buscar a Teresa, e o pai tinha ido buscar a Teresa junto com quem? Claro, com o Baltazar. E aí é tipo um confronto, né? E aí o Baltazar vai querer ir pra cima do Simão, né? Tipo, falar coisas pra ele e tal, não sei o que. Sabe o que o Simão faz, gente? Mete uma bala na testa do Baltazar, assim, pá, do nada. E é o que acontece, aí fica todo mundo tipo... Aí o João da Cruz, Simão, foge, não sei o quê. E o Simão se recusa a fugir, se recusa a negar que matou o cara. Mais uma vez, por ser fiel a ele mesmo e aquilo. Ele falou assim, se eu matei por amor, então que eu vá preso, porque... Pra ele aquilo foi justo, entende? Aquilo foi... Ele não se arrepende de nada daquilo. E imagina o Simão, filho do corregedor e tal, né? Teresa vai pro Porto, o Simão vai preso. E aí, quando o Simão vai preso, o pai ignora totalmente ele e fala, não tem mais filho, não quero saber. A justiça que cuide dele da maneira mais justa, porque ele fazia tudo bem corretamente, né, nos termos jurídicos. Então ele falava, não vou fazer nada, não vou intervir, ele que se vire. A única que quer, assim, ainda insistir e ajudar ele é a mãe. Só que ele recusa a ajuda da mãe e diz, não quero, não tenho família. Minha única família são essas duas pessoas aqui, que sempre foram fiéis a mim, João da Cruz e Mariana. E aí eles vão dando comida, roupa e tal, pra ele não ficar em degredo. Sem defesa nenhuma, o Simão acaba sendo condenado à forca, né? E aí ele conta isso em cartas pra Teresa, que tá lá no Porto, tipo, morrendo de medo e tal. Quando ele conta isso, ela começa a adoecer muito, quase morrendo. Ela, tipo, entra em delírios e tal, com a febre. Só que aí acontecem coisas que faz com que o pai do Simão resolva intervir. Aí ele intervém, livra o filho da forca. E aí ele tem a opção de ou ficar preso durante 10 anos ou ir pro exílio na Índia. A Teresa fala, por favor, espere os 10 anos e tal, aí depois meu pai vai ter morrido, você vai poder sair, e a gente pode estar junto. E aí ele ficou tipo, Teresa, não faça isso comigo, pelo amor de Deus. E pra ele, tipo, já foi, eu vou pro exílio e tal, não sei o quê. E aí que ela fica mal mesmo, fica mesmo muito mal. E nisso,
sempre a Mariana cuidando dele, do lado dele, acompanhando ele, vendo, assistindo isso, tendo que ver e sentir essa dor, né, do amor deles, ver que o Simão não pode aceitar ela. E ele descobre, o Simão percebe, né, que a Mariana tá apaixonada por ele, mas ele fala, eu não posso, quem dera eu poder fazer você, ele diz isso no livro, quem dera eu poder fazer de você a minha mulher, mas tipo, eu não te amo dessa forma. Ele chama muitas vezes ela de irmã, que ela é como irmã pra ele, mas ele fala, eu amo a desgraçada da Teresa, entendeu? Infelizmente, porque o nosso amor é praticamente impossível. Quem dera eu amasse uma pessoa, né, em que eu pudesse ficar junto com ela, que fosse um amor tranquilo, mas infelizmente não dá. E é aquela coisa, sei lá, qualquer homem ia falar, tipo, ok, não dá com a Teresa, vou ficar com a Mariana, já que tem alguém que quer ficar comigo. Não, ele é extremamente fiel aos sentimentos dele, entendeu? E ele não vai fazer isso, não vai tratar a Mariana como segunda opção, e é demais isso. O João da Cruz, infelizmente, acaba por morrer, então a Mariana fica sozinha, ela pega a herança dela e vende tudo pra poder ficar cuidando do Simão, ou seja, a Mariana vive só por causa do Simão, é só isso. Bom, o que acontece? No final das contas, então, o Simão vai pro exílio, e aí a Teresa fica mesmo muito doente. Isso é uma coisa engraçada, nesses romances aí de época, a pessoa ficava doente, ficava muito triste, ficava doente. Assim, eu realmente sei que, tipo, se a gente fica muito mal, muito depressivo, o corpo, né, a parte física, adoece mesmo, sabe? Mas ali era muito repentino, era do tipo, tô triste, nossa senhora, dias depois eu já tô de cama ali, tendo febre, delírios. E eu não sei, será que era realmente assim mesmo? Então ela começa a ficar muito doente, o Simão vai pro porto, né? Embarca ali no navio, o navio vai partir em alguns dias, a Mariana junto com ele e tal. Enfim, já tava tudo, né? Eles aceitaram a desgraça. E a Teresa, ela dizia que já sabia que ia morrer. E um dia antes de morrer, ela escreve uma carta pro Simão, falando exatamente isso, né? E falando, tipo, Simão, eu vou morrer, não tem sentido nenhum eu ficar aqui, eu ficar viva e tal. Talvez a gente se encontre no céu e não sei o quê. E ela fala isso pra ele, e aí ele recebe essa carta no dia seguinte, mas ele não abre. E aí, logo depois ele recebe, conseguem ainda chegar até o navio, alguém, eu não lembro se era a velha mendiga, não sei. Mas chegam com a notícia de que a Teresa realmente morreu. O que acontece um dia antes? O Simão tá passando ali, né, na ribeira, que ele depois ia entrar em alto mar, e o convento, a janela do convento, principalmente do quarto da Teresa, era ali de frente, né? Então, quando ele passava de navio, ele conseguia ver a janela, e ele viu ela da janela. Ela subiu assim na janela e acenou com um lencinho, e logo depois ela caiu pra trás. Ele chegou a ver isso, né, mas ele não entendeu muito bem. E foi justamente nessa hora que a Teresa morreu. E aí, quando o Simão fica sabendo disso, ele fica muito mal, e aí ele acaba abrindo a tal carta que ela tinha mandado antes, e aí ele lê e fica... E o que acontece? Ele também fica doente, fica febril durante uns dias, e antes mesmo de chegar à Índia, ele acaba morrendo. E morre em alto mar. Então, o que tem que fazer? Tem que jogar o corpo do marinheiro no mar. Eles jogam o corpo do Simão no mar e logo em seguida quem pula? A Mariana, exatamente. Ela pulou ali e viram que ela começou a nadar. E até fala no livro, mas ela não tava nadando pra se salvar ou porque se arrependeu de pular. Não, ela tava nadando pra tentar chegar ao corpo dele e abraçar e afundar com ele. Foi o que aconteceu, afundou com ele. E quando eles afundam, a única coisa que sobra ali na superfície da água são aquele monte de cartas, porque a Teresa pegou e enviou todas as cartas, ela releu antes de morrer, e enviou todas essas cartas pro Simão. E aí quem guardou foi a Mariana. E acaba o livro, né? Acaba assim. E é, tipo, bem triste, né? E agora, vamos falar de uma parte bem interessante, que é a mistura entre o real e o fictício. Muitas coisas desse livro são reais. Personagens, acontecimentos... E tem muito a ver com a própria vida do Camilo. Alguns personagens são membros da sua família, como por exemplo o próprio Simão Botelho, que no final do livro vai ser revelado como tio do Camilo, né? Existiu essa história, aconteceu. Também a Dona Rita Preciosa, que era uma tia do Camilo. Logo no começo do livro, o Camilo transcreve de um documento do livro ali da prisão sobre o dia que o Simão foi preso, né? O Simão Botelho foi preso e o dia que ele foi exilado para a Índia. E são documentos que comprovam, né? E meio que mistura essa parte do real com a história, porque o narrador meio que é o Camilo. Só que alguns acontecimentos ali também são coisas que aconteceram com o Camilo. Por quê? Ele também teve uma vida muito difícil. Ele foi criado com essa tia, a Rita. Ele teve vários amores, se envolveu. Ele era uma pessoa muito, assim, sentimental e
intensa, né, se apaixonava e tal, e teve uma mulher, que é a Ana Plácido, que foi o amor da vida dele. Eles se envolveram, né, cometeram adultério, foram presos. Essa parte de quando o Simão tá preso ali, sofrendo de amores, tem muito a ver com o Camilo, então o Camilo meio que se projeta ali, ele deixa um pouco de ser narrador, né, deixa um pouco de ser o narrador da terceira pessoa pra ser o narrador da primeira, né, mais ou menos assim. E ele também quase foi exilado pra Índia, né, não aconteceu, mas foi quase. A própria vida dele ali, do jeito que foi, sem mudar nada, poderia muito bem ter sido uma novela, porque aconteceu muita coisa, muitas coisas trágicas, mortes, prisões, traições, muitos amores e tudo mais. Como eu disse, né, não só na escrita dos livros, né, que a gente sente muitas coisas pela escrita dele, por isso que eu digo que tá muito bem escrito, mas não só na escrita dos livros, mas na vida também ele foi muito passional, né, agia pelo sentimento, agia pela paixão, né. E aí, quando ele vai preso por causa do adultério com essa Ana Plácida, é quando ele escreve esse livro aqui, né? No ano de 1861. Foi na cadeia de relação do Porto. Ou seja, as coisas ali também com ele se passaram no Porto. Então é aquela coisa, o Camilo é o narrador, mas ao mesmo tempo é um personagem, porque ele se projeta ali no Simão, né? Com fatos que são reais, que realmente aconteceram, mas o Simão Botelho real também é um tio dele. E o que acontece? Por que ele escreveu essa obra aqui? Porque ele chegou a ler cartas, né? Essa coisa das cartas realmente aconteceu. Ele leu essas cartas um dia e ele disse que chorou muito. E ele pensou como é que duas criaturas tão novas, né? Na flor da idade, sofreram assim tanto e tiveram esse fim. E aí que a gente entra nessa coisa, né? Que eu disse que é o Romeu e Julieta português. Que não é mais essa coisa dos Montecchio e dos Capuleto, é dos Botelho e Albuquerque. Além de ter essa coisa, né? Essa antagonia entre as duas famílias, o final é trágico, os dois morrem, entendeu? Morrem porque não podem concretizar o seu amor. É um livro mesmo muito bonito, eu gostei muito de ler, eu curti bastante. Eu gostei muito do Simão, eu não costumo gostar dos mocinhos, quase nunca, entendeu? Quase nunca. Ele assume as responsas dele, entendeu? Ele assume as responsas. E ele é fiel aos sentimentos dele, entendeu? Ele poderia muito bem tentar largar a mão disso e tal, mas em nenhum momento quis, sabe? A Teresa também, sabe? Do tipo, ok, meu pai, ela não protestava de maneira violenta em nenhum momento, mas ok, se eu não posso casar com o homem que eu amo, eu vou pro convento. O pai dela, no fundo, não queria ter que mandar ela pra um convento, mas é o que aconteceu. Mais uma vez, pessoas simples como o João da Cruz e a Mariana, mesmo assim, ajudando o Simão, e o Simão também sendo muito grato a eles. Então, assim, essa faceta dos personagens acho que foi o que eu mais gostei no livro. Pra quem tem curiosidade, tem um filme sobre esse livro, de 1943, que se chama mesmo, tem o nome Amor de Perdição. E outra coisa engraçada, o Camilo tem uma obra que se chama Amor de Salvação, que aí é uma outra faceta, porque aqui o amor é uma coisa que, digamos assim, custa caro. O amor que é uma visão mais trágica do amor. E na época muita gente ficou do tipo, queríamos um final feliz, né? Como eu disse, era uma coisa de folhetim. Então por isso ele fez a obra, escreveu a obra Amor de Salvação. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha despertado a curiosidade de leitura em vocês. E a próxima obra a ser analisada, até que enfim, vai ser de uma mulher. Vai ser da Sofia de Mello Breiner, Histórias da Terra e do Mar. Se você quer ver mais resenhas de vídeos, eu vou deixar aqui o link da minha playlist. Eu tenho uma playlist só com as resenhas que eu faço dos livros e tô fazendo essa série dos clássicos portugueses. Se você quiser me acompanhar mais de perto, ver o que eu tô lendo, ver minhas opiniões sobre algumas coisas, me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo de todas as minhas redes sociais. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações pra ver quando vai sair vídeo. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima!